Oi, eu sou Rinaldo Irineu de Souza, do Sinergia. Hoje está acontecendo o lançamento da campanha Todos pela Energia. E quem está participando deste evento é Gilberto Silveira, diretor de transmissão da C3E. Gilberto, queria lhe perguntar quais são os aspectos políticos da renovação das concessões das empresas do setor elétrico? Primeiro, cumprimentar os telespectadores, né? E agradecer também a oportunidade, né? Bom, para nós, assim, os aspectos que a gente considera que a gente tem que, inclusive, tentar recuperar, né? É de que a energia elétrica, né? Ela é um bem público, né? É um bem de uso coletivo, né? E que com o processo de privatização que houve no passado e que certos aspectos ainda continua, a gente, nesse processo aí de mobilização, a gente consiga discutir isso e consiga, de certa forma, vir a recuperar, né? Já que energia elétrica faz parte do cotidiano da vida de todo o conjunto da população, né? E hoje é um bem extremamente necessário, né? Então nós achamos que, bom, tirar os aspectos mercantilistas, né, que hoje ainda está colocado, né, e efetivamente renovar as concessões, porque na verdade para nós renovar as concessões, ela é o primeiro passo para fazer isso e é o que vai possibilitar realmente que a população que mais necessita tenha acesso a um bem extremamente necessário hoje nas nossas vidas, né. Então hoje esteve lá no Centro-Sul, né, o presidente da Celesc, o presidente da Eletrosul, né, que são empresas estatais assim como a C3E, né, falando sobre esse assunto de extrema importância que é a renovação das concessões. E na opinião da C3E, né, qual que é os desafios das empresas públicas em relação a essa renovação das concessões que vence em 2015, né? Uhum. Eu acho que primeiro as empresas estatais vão ter que se engajar também nesse movimento, né? Que nós achamos que as coisas não vão se dar automaticamente, né? Mas a gente está diante de de certa forma, de um jogo de força, né? E as empresas estatais, né? Enquanto entidades que já cumpriram um papel e cumprem um papel, vamos dizer assim, no desenvolvimento social do país, né, elas têm que recuperar. Então, na minha avaliação, uma das coisas que tem que fazer é o engajamento mesmo dessas empresas junto com os movimentos sociais, né, junto com os sindicatos, enfim, os atingidos, né, pelos empreendimentos de energia elétrica, né, estar junto também, né. Eu acho que, inclusive, talvez seja um novo que a gente possa ter, as empresas estar junto na caminhada, que é uma das coisas que eu estou fazendo aqui, né? Estou representando a diretoria da CE, nós temos uma posição, né, nítida em relação à renovação das concessões, vamos participar, né? Na verdade nós estamos, o primeiro evento que a gente participa assim, mais público é esse, mas a tendência nossa agora é também estar nos engajando e realmente participando junto. Então, para nós assim, o grande desafio é esse, é nós estar junto com os movimentos, é nós defender essa bandeira do Serviço Público de Energia Elétrica, né? E também, de certa forma, ultrapassar essa questão da verticalização da energia elétrica. Né? Então, na suposição em que não seja renovada essas concessões, qual que é as consequências disso para os trabalhadores e para a sociedade em geral? Se for assim, diríamos assim que é o caos, seria o caos, né? Isso, né? Para a CE, enquanto empresa, nós temos assim a pretensão de dizer que estaria praticamente liquidado, né? Até porque a CE vem de um processo de privatização, onde ela perdeu 54% da receita, herdou 88% do passivo, né, em 97, e até hoje ainda não conseguiu se equilibrar. Quer dizer, num processo de licitação, né, estaria extremamente difícil de, inclusive, competir, no caso, né, quer dizer, se fosse o caso. Então, para a CE seria um caos. Para os trabalhadores, também, né? Porque, com certeza, uma privatização agora significa demissões em massa, né? E outra, e para quem ficar ou para quem via trabalhar depois das outras empresas, a precarização do trabalho, porque, bom,
com certeza não teria o mesmo nível, vamos dizer assim, que os trabalhadores hoje, apesar de não estar ainda, vamos dizer assim, nos melhores do mundo, mas a gente já tem ainda um diálogo, enfim, tem, né, trabalhando nas empresas estatais, né? Então, e para a população também, né? Porque se hoje a gente já tem uma tarifa extremamente elevada, né? Mesmo já tendo, vamos dizer assim, lá na produção um custo bastante baixo, né? A tendência vai ser aumentar, né? Até porque os capitais privados, eles querem acumular o capital, eles querem recuperar, vamos dizer assim, o nível de acumulação que tinha e que a crise hoje mundial, vamos dizer assim, impossibilita, né? Então, seria uma oportunidade deles, inclusive, se apropriar, vamos dizer assim, desse excedente, né? Gerado aí hoje e que fica nas empresas estatais e que serve muitas vezes para investir, né? Então, o que o senhor acha que deve mudar no setor elétrico para que mude, né? Porque a partir da privatização houve toda uma mudança, até mesmo na forma das tarifas que antes que era feito anteriormente pelo custo, né, da energia. Hoje não, hoje são as leis do mercado. Né? Então, nesse sentido, o que precisa mudar para que melhore esse setor que é fundamental hoje para o desenvolvimento do nosso país? Eu não teria uma fórmula, vamos dizer assim, olha, tem que ser desse ou daquele jeito. Agora, eu acho que é importante aqui, agora nesse momento, exatamente o fortalecimento desse movimento que tem hoje aí na sociedade, né, que está sendo construído de baixo para cima, né, com os movimentos sociais, com os sindicatos, enfim, com as empresas. E aí, neste processo, vamos dizer assim, de discussão, de informação da sociedade, de politização, vamos dizer assim, do debate, a gente consiga, neste processo, construir, vamos dizer assim, as alternativas, propostas que possam, vamos dizer assim, mudar, vamos dizer assim, esse fluxo, vamos dizer assim, né, que hoje está em direção ao mercado, a mercantilização, vamos assim, definitiva da energia elétrica, né, para um outro tipo de projeto, né, aonde inclusive até vou mais longe, aonde a gente discute inclusive o modelo civilizatório, porque jamais a humanidade enquanto todo vai conseguir um padrão, por exemplo, de uso de energia, por exemplo, que é o americano, por exemplo, né? Então eu acho que tem que ter um grande debate assim de fundo, e eu acho que esse processo aqui no Brasil, né, especificamente, ele também talvez contribua para lutas em outros lugares, inclusive, né? Então eu acho que o fundamental para mim não é tanto dizer como será, mas sim o fortalecimento do processo que a gente está iniciando agora, né, no sentido de, na discussão, na sociedade, enfim, a gente conseguir implementar aquilo que é melhor do ponto de vista social, né, e dentro de uma construção coletiva, né. E a nível de governo, o que pensa o governo do estado do Rio Grande do Sul, né, e até mesmo a nível nacional em relação a essa renovação das concessões? Não sei se já tem uma opinião formada. Sim, no governo do estado lá do Rio Grande do Sul, né, o governador Tarcísio Genro, né, e isso já estava no programa de governo, inclusive, né, que era o fortalecimento das empresas públicas, né, entre elas lá no Rio Grande do Sul a CE, né. A postura, inclusive, já mudou em relação a isso. O governo tem se empenhado, inclusive, como nós herdamos uma situação estrutural, né, da empresa extremamente desequilibrada, né, o próprio governo tem, inclusive, conversado com o governo federal, inclusive até conversa entre a Dilma e o próprio governador, né, no sentido de ajudar, né, a alavancar, né, as empresas estatais no Sul e particularmente a CE, né? Então lá o governo está alinhado, né? E assim como também nós temos vamos dizer assim, a visão de que também o governo federal, né, e a própria presidenta, né, ela também comunga da mesma ideia. Mas como eu disse, só que isso não se dá, não é o governo em si que vai definir isso sozinho. Isso vai depender, eu acho que desse jogo de força na sociedade, né, é que se nós conseguir fazer um bom movimento, né, conseguir potencializar, é que a gente vai fazer com que realmente aconteça aquilo que, na minha avaliação, talvez seja, vamos dizer assim, a intenção da própria presidenta, né? Então acho assim que o nosso movimento ele é fundamental para dar potência, para dar, né, razão para isso, né? Então, quero agradecer aqui o Gilberto Silveira, da C3E, né, pela entrevista, né, informar que o evento Todos pela Energia continua hoje à tarde no Centro-Sul. Quem quiser participar, e vai ter também um ato público a partir das 4 horas,
no Calçadão, na Esquina Democrática, em Florianópolis, e todos os telespectadores estão convidados para participar desse ato público na luta pela renovação da concessão das empresas do setor elétrico. Vamos então para o segundo bloco da nossa entrevista, e agora estamos com Gilberto Servinski, do Movimento dos Atingidos por Barragem, para nos contar um pouco como é que surgiu esse movimento Todos pela Energia. Então, Rinaldo, e cumprimentar a todos e todas que nos assistem. Esse movimento Todos pela Energia, Privatização não é a Solução, é uma iniciativa de um conjunto de organizações do campo e da cidade, né? A partir de uma iniciativa há um bom tempo que nós temos tomado de aproximação das organizações ligadas aos trabalhadores da energia, FNU, Sinergia, Sindeletro, um conjunto de organizações, né? Os petroleiros também, a Federação Única dos Petroleiros, o Movimento Sem Terra, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores, né? O próprio GES, é um conjunto de organizações que se articulam naquilo que nós chamamos de plataforma operária e camponesa para a energia. É a visão dos trabalhadores e de parte das organizações que representam os trabalhadores do campo e da energia sobre o tema da energia. Na nossa avaliação, o tema da energia é um tema estratégico, né? E que ele não pode estar apenas reduzido ao conjunto de alguns setores, principalmente, né, só no âmbito de governos e setores empresariais que planejam isso. Os trabalhadores têm que participar desse processo. E nós se articulamos, então, a partir da plataforma operária e camponesa, numa articulação nacional, e nós percebemos, a partir dessa articulação, que a disputa principal nesse momento no setor elétrico está em relação à disputa de parte do setor que não foi privatizado nos anos 90 pelo Fernando Henrique, né? E isso que não foi privatizado hoje, que está nas mãos de empresas federais e estaduais, empresas públicas, está em disputa nesse momento. Setores empresariais, principalmente ligados à Fiesp, né, a Federação das Indústrias de São Paulo e outros setores empresariais, querem se apropriar desse restante do setor elétrico. Então, a partir disso é que nós tomamos a iniciativa por chamar campanha nacional, né, um movimento nacional envolvendo toda a sociedade, envolvendo as organizações, envolvendo todos os setores que são contrários à privatização, para defender que isso não seja privatizado. E é a partir disso, então, que surgiu esse movimento e essas atividades, esse seminário, esse ato público que nós estamos fazendo hoje aqui em Florianópolis, está sendo feito em várias regiões do Brasil, que é nesse intuito de chamar, né, o conjunto e criar força para que isso não seja privatizado. Então, o objetivo principal é manter essas empresas públicas, né? Mas o que é a consequência disso, né? Tanto para os trabalhadores e para a sociedade, manter essas empresas públicas? Veja, essa parte que não foi privatizada nos anos 90, ela está na mão de empresas federais como Eletrosul, como Furnas, como Eletronorte, como Chesf, como, né, empresas também estaduais como a Celesc, como a CE do Rio Grande do Sul, como a Copel, como a CEMIG, um conjunto de empresas. Essa parte que não foi privatizada. Se privatizar, nós conhecemos as consequências do que é a privatização. A grande ideia que nos venderam, que era preciso privatizar para melhorar a situação da população. Nós vimos que foi um grande engano. Ao menos nós temos que sentir vergonha da privatização. O povo brasileiro fez um dos maiores processos de privatização, que foi uma rapina sobre o povo brasileiro. Foram mais de 150 empresas públicas privatizadas naquele período, né? Empresas do tamanho da Vale, empresas do tamanho de um conjunto de empresas gigantescas, construído com dinheiro público e foi passado para a iniciativa privada. No caso da energia, todo mundo sabe das consequências que teve. Explosão das tarifas para a população, né? Para os trabalhadores e para as trabalhadoras, para as residências. Nós temos uma das tarifas de custo de produção mais baixo do mundo e o povo brasileiro paga uma das tarifas mais caras do mundo. Isso é uma contradição, ou seja, e isso é fruto de quê? Fruto da privatização.
Né? Por quê? Porque ao privatizar as tarifas foram elevadas a patamares internacionais, apesar de nós ter uma matriz hídrica. Né? Então a privatização, a qualidade também dos serviços, todo mundo sabe que diminui onde as empresas privadas atuam. Nós estamos vendo as explosões dos bueiros e os apagões constantes nos lugares onde as empresas privadas atuam. E claro, há um conjunto de problemas, de emissões de trabalhadores. Para os trabalhadores da energia, quando foi a parte que foi privatizada, 50% dos trabalhadores foram demitidos. Então há um conjunto a precarização, a terceirização, há um conjunto de consequências que a privatização traz. E significa privatizar esse restante, significa aplicar isso, aplicar todas essas consequências com mais intensidade ainda. E por isso então nós estamos colocando contrário para que essas empresas que têm hidrelétricas, que têm linhas de transmissão e que têm distribuidoras não sejam passadas para a iniciativa privada. Em relação ao movimento de atingidos por barragens, vocês vê uma distinção de tratamento em relação às empresas públicas, ao pessoal do MAB e em relação às empresas privadas? Como é que é essa relação? A situação dos atingidos por barragem é uma situação muito complicada. Teve recentemente, agora em 2010, um relatório da Comissão de Direitos Humanos aprovada pelo governo federal, onde que constatou que existe um padrão de violação de direitos humanos. 16 direitos são sistematicamente violados quando se constroem barragens. Nós sabemos da experiência que é diferente tu lidar com uma empresa pública do que tu lidar com uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa da França, uma empresa como é o caso da Tractebel. A Tractebel persegue os atingidos, processa os atingidos, nega os direitos, né? Há um conjunto de medidas. Nós já tivemos experiência que em algumas hidrelétricas da Tractebel que nós tivemos que deslocar liderança dos atingidos para a Bélgica para tentar negociar os direitos da população, porque foram negados. Então, essa é a experiência com as empresas privadas. Qual que é o interesse de uma empresa privada? É um só, é o lucro, e a maior taxa de lucro possível. Então, no caso dos atingidos, como é que eles aumentam o seu lucro? Negando o direito. Então essa é a diferença para as empresas públicas. Nós tivemos experiências com a própria... Claro que a relação com as empresas estatais não é a maravilha. Não, pelo contrário, nós temos que melhorar muito. No caso nós tivemos experiência com as estatais, e quando eles percebiam que a família tinha o direito, que era nisso, as próprias empresas ajudavam a mudar o orçamento para garantir esse direito. Com as privadas não. Tudo vira negócio, né? E é negado o direito para sobrar mais lucro para as empresas. E na opinião do MAB em relação aos aspectos políticos da renovação das concessões, como é que vocês estão vendo isso? A questão das concessões, disso que nós estamos falando, é importante que se diga que envolve um negócio próximo a 30 bilhões de reais por ano, com a venda da energia das usinas, com o dinheiro que é arrecadado com as linhas de transmissão e com mais os negócios da distribuição. E contando que um prazo de concessão no Brasil é em torno de 30 anos, isso pode chegar a um negócio próximo a R$1 trilhão. Essa é a disputa política que está. E as empresas privadas, nesse período de crise, elas querem se apropriar disso, porque as usinas já foram praticamente pagas, essas usinas que estão sendo disputadas. Então, o capital privado, ele quer se apropriar disso. Então, essa é a disputa que está. Né? Agora, como é que essa disputa ela precisa? Primeiro, a sociedade toda sai perdendo se for passado para iniciativa privada. Segundo, os trabalhadores da energia saem perdendo. Terceiro, a população atingida também sai perdendo. Então essa é uma luta onde que toda a sociedade tem que se envolver num processo, né? Inclusive nós vamos ter que mudar a lei, porque pela lei diz que tem que licitar, ou seja, tem que privatizar. E nós vamos ter que pressionar o governo, né, a Dilma, para quê? Para enviar um decreto, né, garantindo a renovação das concessões para que isso não ocorra o risco de privatizar esse restante. E isso exige pressão. E pressão a gente sabe que se faz com mobilização do povo, envolvendo o conjunto da sociedade, dos trabalhadores, né, nesse processo, a nível nacional, que precisa existir isso. Ótimo. Lembrando que está acontecendo agora no Centro-Sul o lançamento da campanha Todos pela Energia. Privatizar não é a solução. E vai ter um outro ato desse no dia 12 em São Paulo. Né? Vamos falar um pouco desse ato em São Paulo. Né? Como é que vai ser esse ato? Qual que é o objetivo dele? Também é o mesmo? Então,
Essa campanha é que ela foi lançada dia 18 do mês passado na região no Nordeste, lá no Vale do São Francisco, em Paulo Afonso. Foi lançado lá envolvendo o conjunto das organizações daquela região. A Chesf lá naquele caso, se não for renovada as concessões, a Chesf perde 90% do seu patrimônio. Ou seja, a Chesf vai ficar com todos parece que são 9 mil trabalhadores, uma coisa assim, mas sem nenhuma condição de gerar recurso para, inclusive, nem pagar o salário desses trabalhadores. Ou seja, vai ter que demitir em massa, né? Então, nós fizemos esse lançamento lá no Nordeste, estamos fazendo aqui e vamos fazer em todos os estados. E no caso de São Paulo está planejado, dia 12, em Minas está planejado dia 15, né? E vários estados estão se fazendo esse. Então nós convocamos a todos a se envolver nesse processo porque é de interesse da sociedade, dos trabalhadores, do conjunto do campo e da cidade. Muito obrigado, Serviço. Quero agradecer aqui a presença, essa entrevista. E quem quiser mais informações pode acessar www.todospellaenergia.com.br. Então, agradecendo mais uma vez aos nossos entrevistados. E até o próximo Floripa em Foco.